Glória a Deus, eu saúdo a toda a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje meditação na palavra, culto, aleluia, de ensinamento, culto de palavra, o qual toda segunda-feira nós meditamos em alguma palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Mais uma vez, eu repito, como sempre falo quando eu oro, não somos merecedores de receber a palavra de Deus, não somos merecedores de orar nem de entrar na presença do Senhor, mas pela sua graça, pelo seu favor imerecido, nos alcançou e hoje nós temos essa grande oportunidade, nós temos essa grande bênção em nossa vida de servir ao Senhor Jesus e de estar diante dos caminhos do Senhor e podendo ler e meditar nessa palavra. Quantos são perseguidos aí como temos visto, na verdade, no Afeganistão, que quantas pessoas estão querendo fugir daquele lugar por medo daqueles terroristas que estão ali querendo tomar, os terroristas do Talibã, que fazem parte de um grupo islamista que obrigam a um grupo de extrema religião, né, de extremo islamo. Então eles querem ali forçar as pessoas a seguir aqueles princípios de qualquer forma, onde retiram todos os direitos das pessoas, principalmente das mulheres. E ali naquela cidade o povo cristão, eles não podem servir a Jesus, eles não podem adorar a Jesus porque eles são mortos. A única religião que eles querem lá é o Islã. Então nós temos a oportunidade de ouvir essa palavra, de meditar nela, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e grande honra nós temos por ter essa oportunidade. Então que a gente possa ler a palavra, meditar nessa noite e guardar em nossos corações, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração antes da gente entrar na palavra, para que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, fale conosco nessa noite. Grandioso Deus, Pai nosso que estás no céu, Senhor, obrigado, meu Deus, por esse momento, meu Deus de palavra, por essa oportunidade que muitos queriam ter. Quantos, meu Deus, tentam fugir desses lugares que são perseguidos, meu Deus, que são mortos, Senhor, para poder ler a Tua palavra, para poder Te servir, para poder, Senhor Jesus, ter uma vida contigo. Meu Deus, e nós temos essa oportunidade, Deus, podemos Te servir mesmo, Senhor, que no nosso bairro esteja difícil, mesmo, Senhor, que a violência esteja crescendo, ainda temos essa oportunidade de termos a paz dentro do nosso lar, de ouvirmos a Tua palavra, de orarmos, de falar do Teu amor, de louvar o Teu santo nome, Senhor. E grande oportunidade nós temos, meu Deus, e por isso nós Te louvamos e Te agradecemos por essa, Senhor Jesus, grandiosa, Senhor, maravilhosa oportunidade, Senhor, de poder meditar nessa palavra que é santa, que é poderosa, que é eficaz. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar com a Tua igreja. Fala comigo, Senhor, nessa noite através da Tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, meu Deus, limpa o nosso corpo, limpa, Senhor, as nossas vestes, para que a gente possa sentar na mesa contigo para receber, Jesus, o pão espiritual, para receber, Jesus, a Tua palavra nessa noite, eu, Senhor, e a Tua igreja. Jesus, assim Te pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de hoje, irmãos, está em 2 Samuel, capítulo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Pegue sua Bíblia, não deixe de pegar sua Bíblia para meditar na palavra de Deus, mas pegue ela aí, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, que diz assim: E o rei disse a Araúna, não, certamente te desejo comprá-la de ti mediante um preço, tampouco oferecerei ofertas queimadas ao Senhor meu Deus, daquilo que não me custar nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Somente esse versículo. Essa palavra vai falar sobre a eira de Araúna. Para quem não sabe, irmãos, o que é uma eira? A eira era um espaço como se fosse cimentado, num espaço onde as pessoas debulhavam trigos ou outros alimentos vegetais, eles debulhavam ali. E essa palavra ela vai falar sobre a eira de Araúna. Você vai entender logo no final da palavra. No começo dessa história, nós vamos ver lá do versículo 8 em diante, que Davi, um certo dia, ele vai estar dentro do seu coração preocupado se ali a cidade
de Israel, ele está protegida, ele começa a colocar a sua fé em dúvida, ele começa a ficar preocupado com as quantidades de pessoas que tem ali para defender Israel. Diz assim a palavra: certo dia o rei Davi ordenou a Joabe, o comandante do seu exército, para que este contasse o povo de Israel. Ele queria saber se poderia se sentir seguro e tranquilo. Então ele pede ali Joabe que vai ao encontro do povo de Israel e conte ali quantas pessoas tem, por preocupação da proteção de Israel, com preocupação do que poderia acontecer com aquela cidade. Então ele deixa de confiar no Senhor, Deus de Israel, ele deixa de confiar na proteção do Senhor e quer confiar na mão de homem, ele quer confiar na força humana, na força do seu exército. E Davi, dentro dessa palavra, ele vai demonstrar falta de confiança em Deus. E quantos de nós temos deixado de confiar, com medo da afronta do diabo, com medo do que tem acontecido talvez na família, no bairro, e ter deixado o inimigo amedrontar os nossos corações. E Israel ali é contada por Joabe, amando de Davi, e por preocupação. Então ele deixa de confiar na providência de Deus e no poder do Senhor para livrar Israel das mãos dos seus inimigos. Ele começa talvez a se questionar que se realmente Deus pudesse proteger eles. Então talvez ele achasse, não, é melhor para mim me prevenir que eu esteja sabendo a quantidade de homens, a quantidade de pessoas que estão a postos nessa cidade. E vai dizer a palavra do Senhor que depois dessa contagem o coração de Davi se arrepende e ele confessa o seu pecado ao Senhor, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia. Então ele transparece ali para o Senhor a sua iniquidade, a sua falta de confiança. Então ele confessa o Senhor, porque também a falta de confiar em Deus é um pecado. Então ele fica ali com o seu coração angustiado porque ele deixou de confiar no Senhor, e ele ordenou ali para Joabe que fizesse toda essa contagem. Então a palavra vai dizer que logo pela manhã veio a palavra do Senhor a um profeta chamado Gate. E esse profeta, ele vai ao encontro de Davi e ele vai lançar 3 juízos, 3 opções de juízos que o Senhor dá para o povo de Israel. Tudo isso por conta da decisão de Davi. Uma decisão errada, uma falta de fé, uma falta de confiança ocasiona juízos de Deus. Então, Davi ali é apresentado a 3 opções de juízo pelo profeta Gate. E isso, a gente começa a se colocar no lugar de Davi e pense no peso que Davi estava levando naquela hora por conta do seu erro. O povo de Israel iria pagar e ali é dada a ele 3 opções de juízo, então 3 opções de sofrimento para aquele povo, porque por conta do seu erro, por conta da sua falta de confiança. Então, se colocando no lugar de Davi, imaginamos como ele ficou angustiado, como ele ficou preocupado, talvez sem dormir, pensando ali na decisão. Então é apresentado para ele 3 opções, 3 propostas. A primeira, 7 anos de fome sobre a terra. Difícil. A segunda, 3 meses de perseguição dos inimigos de Israel. Mais difícil. Terceiro, 3 dias de peste, de doenças sobre todo o povo. 3 dias direto de enfermidades, de peste sobre aquele povo. Então é uma decisão que não é fácil, uma decisão que praticamente é impossível de ser tomada. E a palavra vai dizer que diante dessas opções, Davi ele vai dizer ao Senhor: estou em grande angústia. Porém caiamos nas tuas mãos, Senhor, porque muitas são as misericórdias, mas as mãos dos homens não caia eu. Então ele começa a reconhecer que estando nas mãos do Senhor, grandes misericórdias ele podia alcançar, mas as mãos dos homens, na mão daqueles que ele estava confiando para proteger Israel, ele sabia que ele poderia perecer. Então a nossa confiança, ela não tem que estar nos bens que nós temos, no que o homem pode fazer, na influência daquele que tem poder pode fazer pela minha vida ou pela sua vida. Talvez aquela pessoa que você conhece que tem algum tipo de influência, você coloca confiança nela. Ah, se um dia acontecer isso, essa pessoa vai me ajudar, essa pessoa vai me servir. Mas o Senhor quer que a nossa confiança esteja depositada nele e não no homem. E isso acarretou para Davi, não só para Davi, mas para o povo de Israel, grande sofrimento. E
Depois que Davi coloca-se ali diante da vontade do Senhor, mesmo assim sobreveio uma praga sobre Israel e Judá e caíram 70.000 homens mortos, desde Dan até Berseba. Com a morte desse número tão elevado de homens, o exército de Davi se enfraqueceu. Aquilo que era a confiança de Davi naquele momento, aquilo que era o socorro que Davi imaginava, se enfraqueceu, mostrando ali que todo o poder está nas mãos de Deus. A força humana, a riqueza humana, os bens humanos, o poder humano é passageiro e ele pode se encerrar a qualquer momento. Todos nós somos sujeitos a um mal que vai ocorrer com todos, que é a morte. Então, talvez eu esteja depositando a confiança numa pessoa, mas eu não sei como é que vai ser, eu não sei do dia de amanhã, eu não sei quanto tempo essa pessoa vai durar. Isso eu estou dando um exemplo. Então a gente não pode colocar confiança naquilo que o homem pode dar, naquilo que o homem pode fazer, mas a nossa confiança tem que estar no Deus de Israel. E a palavra vai dizer que quando o anjo estava ali estendendo a sua mão contra Jerusalém e para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal. A palavra diz isso. E disse ao anjo, o Senhor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo, junto à eira de Araúna, a eira que eu havia falado no início, o espaço de debulhar trigo, o Jebuseu, que era Araúna, o anjo estava ali, próximo à eira desse homem. E naquele mesmo dia, o mesmo profeta que falou com o rei Davi, veio a Davi e lhe disse: sobe, levanta o altar ao Senhor na eira de Araúna, no Jebuseu. Uma eira que o Senhor ordenou para que Davi levantasse um altar de arrependimento, de adoração ao Senhor, para queimar um holocausto a Deus. E Davi subiu conforme a palavra do Senhor, olhou Araúna, o rei que vinha, e quando Araúna viu o rei chegando na sua eira, um lugar tão humilde, tão simples, ele vai se questionar, ele pergunta: por que o rei, meu senhor, por que vem a mim? Então ele pergunta a Davi por que ele veio ao seu encontro. E Davi vai responder dizendo que queria comprar sua eira a fim de edificar um altar ao Senhor. Olha, Deus pega as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Deus mostra que numa coisa pequena, num momento de adoração, de queima de holocausto, de arrependimento, o Senhor estaria protegendo o povo de Israel. Então, Davi ele vai dizer que veio levantar esse holocausto, esse altar, para que cessasse aquele castigo sobre o povo. Então Araúna respondeu ao rei: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem pareceu aos seus olhos. Então ele entrega ali, ele diz que ele pode usar como ele quiser, ele pode ficar à vontade, fazer o altar e oferecer o sacrifício ao Deus de Israel. Mas Davi vai dizer: não posso eu oferecer sacrifício ao Senhor naquilo que eu não gastei nada. Ele quis dizer isso com as palavras de hoje. Ele não quer ali edificar um altar ao Senhor, oferecer um sacrifício naquilo que não foi sacrifício, naquilo que foi dado. Então ele paga ali, ele compra aquela eira, porque ele não admite oferecer o sacrifício ao Senhor de qualquer maneira, com aquele empréstimo que aquele homem estava fazendo, mas ele compra a eira para oferecer o holocausto ao Senhor. E o que é que a gente tira dessa palavra? O que é que a gente guarda dessa pequena meditação? Davi ali ele faz o altar de arrependimento, de adoração ao Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor sobre o povo de Israel por consequência do seu próprio erro, da sua própria escolha. A experiência de Davi é a mesma vivida por toda a humanidade. O homem é levado naturalmente a confiar nos seus recursos, na sua força, e tem a tendência de se apegar àquilo que tem à sua disposição. Eu me apego àquilo que está disponível para mim. Ao agir assim, ele despreza o Senhor e deixa de confiar no seu amor. Quando eu confio naquilo que eu tenho, naquilo que está nas minhas mãos, eu deixo de confiar na providência de Deus, e isso vai acarretar problemas para mim. Problemas não só espirituais, mas enfermidades, angústias, falta de paz e até mesmo a morte. Tudo que o homem tem sofrido hoje em dia é consequência de ter deixado a confiança do Senhor de lado, de ter deixado de confiar em Deus e passado a acreditar nas suas mãos, a sua capacidade, naquilo que ele acha que pode fazer. E a palavra vai dizer que o Senhor Jesus já pagou o sacrifício. Ele foi o holocausto vivo que se entregou no altar, que foi a cruz, para que a gente fosse livrado da morte. Assim como Davi ofereceu aquele sacrifício no altar que foi feito ali na eira de Araúna. Mas
Hoje nós temos a oportunidade de confiar no Senhor Jesus, de confiar naquilo que pode fazer, deixar de confiar no homem, naquilo que nós temos, e a partir de hoje confiar no Senhor e nos arrepender das decisões erradas que nós tomamos e confiar somente no Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite.